Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a primeira videoaula sobre funções, tá? E nós vamos tratar aqui mais especificamente, do conceito de função, definição e também do famoso esquema de setas. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, qual o sentido de estudarmos função? Sempre quando a gente vai estudar uma coisa, qualquer coisa, a gente faz essa pergunta: para que eu vou estudar isso? Não é verdade? Olha, gente, eu vou trazer aí algumas aplicações de funções, tá? Onde isso é usado, Mas são poucas que eu estou trazendo para vocês. Isso é mais para tentar despertar o interesse de vocês, porque é algo que faz parte da tecnologia, tá? Faz parte do mundo físico, faz parte da saúde, funções, tá? Vou ser bem sincero com vocês, se aplica em praticamente tudo, principalmente quando a gente fala de variação. Variação pode ser de tempo, pode ser variação de uma coisa em relação à outra. Tá? Então vamos lá, olha só. Lançamento de projetos e queda livre. Esse aqui há funções para ver o comportamento de um projeto após o lançamento ou uma queda de um objeto. Funções que nos permitem verificar tudo que ocorre, a partir do tempo. Vocês também já devem ter ouvido falar em criptografia, Criptografia nada mais é que uma função, mais especificamente uma função bijetora, tá? Vocês vão ouvir falar isso mais adiante. Mas eu não vou ficar falando muito a fundo sobre isso nessa aula de introdução, Antenas parabólicas e radares. Interessantes isso, Coisas importantes. Radar, é verdade? Redução da radioatividade após contaminação. Pensa bem, um acidente nuclear. Como é que a radioatividade vai diminuindo em função do tempo? Isso é uma coisa importante, não é verdade? Isso é interessante. Contaminação e propagação de vírus, Vocês devem ter visto os gráficos aí, principalmente, E infelizmente também, com a doença Covid-19, Que é oriunda do vírus SARS-CoV-2, não é verdade? E tem tudo a ver, a contaminação das pessoas, tá? A propagação do vírus, tem tudo a ver com função. Um tipo específico de função, é claro. Olha aí, aplicações financeiras e financiamentos. Função. Tudo a ver com função. Coisa um pouco desconhecida, Análise e controle de processos, Tem a ver aí com isso aplicado em várias áreas, na verdade. Alguns exemplos, pouquinhos, tá? Na verdade, poucos exemplos. Mas para a gente começar a pensar mais seriamente em estudarmos funções, tá? Você não vai se arrepender de estudar, Faça todo o curso aí, se for possível. Você vai chegar, com certeza, ao final, entender realmente, como é que funcionam as funções, onde elas são utilizadas. Claro que o início é bem teórico, tá? O início realmente é mais teórico, tem pouca aplicação no início, Porque há muitos conceitos. Mas, se você for determinado a estudar com calma, o tempo vai te recompensar, tá bom? Então vamos lá. Conceito de função. Já estudamos conjuntos numéricos, não é verdade? Função é uma relação que associa cada elemento de um conjunto não vazio, vou chamar esse conjunto A, de A, tá? Denominado conjunto domínio da função. Então,
associa cada elemento desse conjunto, tá? Cada, ou seja, todos, né? Cada elemento desse conjunto serão todos. Nenhum ficará sem ser associado, tá? E associa a um único elemento, olha só, cada desse a um único elemento de um conjunto vazio B, que é chamado, conhecido, né, como conjunto contradomínio da função, tá? A partir de uma regra, né, uma lei de associação. Bom, isso aí é para a gente ficar mais fácil de entender o que é o conceito, né? Claro que tem a parte matemática da coisa, né? Mas o importante aqui é frisar, né, que a função ela relaciona cada elemento do primeiro conjunto, que é chamado domínio, tá? Cada um desse a um único, né, elemento de um outro conjunto que é chamado contradomínio. Isso é o mais importante, tá? Bom, e como a gente define isso aqui matematicamente? Como definimos uma função matematicamente? Então é assim, dados dois conjuntos não vazios, esses conjuntos, nós já vamos começar a pensar neles como conjuntos de números reais, né? Subconjuntos de números reais, tá bom? Pode ser até seu próprio conjunto dos reais, tá? Então, dois conjuntos não vazios A e B chamamos de função definida em A com imagens em B ou aplicação de A em B, a mesma coisa, tá? Uma relação F, né? De A em B, se e somente se, para todo x pertencente a A, como eu falei, né? Cada elemento de A, né? Existe exatamente um y pertencente a B, tal que esse par ordenado xy, ele é um elemento da função, né? Ele pertence a essa função. Então, basicamente é isso. F é função de A em B, se somente se, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tal que x e o y, né, ele pertence a essa função. Bom, a notação da função é assim, né? Você tem a letra F, geralmente itálico, dois pontos, o domínio, conjunto onde vamos tirar os elementos x e que serão associados, né, a esse segundo conjunto, né, que é o contradomínio, tá? E cada elemento desse conjunto será associado a um único elemento desse, tá? E tal que escrevemos assim, f de x é igual a um y. Geralmente esse y aqui ele é denotado por uma formulinha, tá? Então a formulinha em y. Então, significa que para todo elemento x pertencente ao conjunto A, teremos somente o elemento y pertencente ao conjunto B, né? Que está associado a esse x a partir da lei. É uma regrinha, uma formulinha, tá? Essa função aqui. F de x e y quer dizer a mesma coisa, tá bom? Basicamente é isso. Uma outra forma de escrever também é assim, ó. F dois pontos A em B, né? X, essa barrinha aqui, X o X de A, ele é elevado no F de X, né? Que é o Y de B, tá bom? Agora vamos aí, né, gente? Mostrar para vocês algo que se chama esquema de setas, né? A partir de diagramas. Por exemplo, temos uma função aqui que não foi definida, né? Pela sua regrinha, pela sua lei. Ela foi definida a partir de algumas setas aí. Aqui está o conjunto domínio, né? É o A, tá? Então, por exemplo, o 0, a função transformou ele em 1 do conjunto B. O 2 de A, a função transformou ele nele mesmo, né? Do B. O 7 do A, a função transformou ele no 5 do B. O 8 transformou no 9 do B, e o 11 também foi transformado a partir da função no 9. Veja bem aqui o que muita gente confunde. O 8 e o 11 está só no 9. Mas olha só, cada elemento de A está associado a um único elemento de B. Sobrou gente no B, não tem problema, mas o que não pode é sobrar gente aqui no A, que é o que está no domínio.
Isso é muito importante, tá? Cada elemento de A foi associado a um único elemento de B. Dois de A estão associados a um mesmo de B, não tem problema. Ele é único. Esse foi associado a somente um aqui e esse foi associado a somente um aqui. E isso não tem problema. O que não pode é um de A ser associado a dois ou mais de B. Pode sobrar gente no B? Tipo assim, né? Pode sobrar elemento do B? Claro, não tem problema. Tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Tá? Eu vou dar alguns outros exemplos aí no quadro branco do que é e do que não é função, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, tá aí dois exemplos em que a gente tem função e dois exemplos aqui em que a gente não tem. Por exemplo, o A. A setinha está indo do A para o B, né? O 1 foi no 4, o 3 foi no 4 e o 8 foi no 4. Não tem problema. Sobrou gente no B, não tem problema, tá? Cada elemento do A está associado a um único elemento do B, mesmo que é o mesmo elemento para todos. Isso não tem problema, tá? O outro exemplo que é função, ó, o 7 foi no 12, o 8 no 8 e o 9 no 10, né? Foi associado, cada um desses. Todo mundo do C foi associado a um único do D. É função. E aqui não é função. O 0 foi associado ao 9, o 8 no 5 e o 3 não foi associado a ninguém do F. Portanto, isso aqui não é uma função, porque teve elemento do domínio que não foi associado a elemento do contradomínio, tá bom? E aqui o segundo exemplo que não é função, o 2 está associado ao 8, ok. Só que o 5 está associado ao 9 e ao 10. Isso não pode. O 5 deveria estar associado a exatamente um elemento do H, conjunto H aqui. Tá bom? O 7 está 11, mas o 5 aqui já infringiu, né, o conceito da definição de função. Tá bom? Portanto, temos aí dois exemplos aí de diagramas e relação por setas que são funções, esses dois exemplos aqui, e esses dois que não são função, porque o 3 não foi associado, né? Ele deveria ter sido, porque a seta está partindo de E para F, né? E aqui o 5 foi associado a 2 e tinha que estar associado a exatamente 1. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esses exemplos aí. Vamos continuar. Bem, pessoal, chegamos ao final da videoaula. Né? Eu estou tentando fazer videoaulas mais curtas, né? Para vocês poderem ver toda a videoaula, né? Videoaula na íntegra, que é importante. Espero que vocês tenham gostado, né? E aguardo vocês na próxima videoaula. Tudo de bom!